Certo dia, o soberano Ra estava passeando pelos céus com sua barca. Por volta das 3 da tarde, ele olhava todo o mundo e toda a sua obra e se alegrara cada vez mais por isso. Mas a humanidade estava lá embaixo olhando o venerável passar. O venerável então pensou: vou ouvir o que eles falam sobre mim. Devem ser só elogios. Afinal, toda essa riqueza, toda essa vida fui eu que criei. Mas para a surpresa de Ra, a humanidade dizia o seguinte: olhem lá, o velho Ra, tão decrépito, tão sem força, tão sem vida. Outrora ele foi grande, hoje ele está pequeno. Ra se enfureceu muito rápido e falou: quem esses humanos pensam que são? Onde já se viu desonrarem um pai deles? Eu preciso tomar uma providência. Vou falar com Tote. Chegando no seu velho palácio, ele mandou convocar Tote. Tote rapidamente chegou, fez uma saudação ao seu pai e perguntou: ó, meu senhor, o que desejas desse vosso filho? Então Ra disse: Tote, a humanidade não me respeita mais. Tote, a humanidade me chama de velho decrépito. Tote, a humanidade não tem respeito nenhum mais pelas divindades. O que eu devo fazer, meu filho? Castigá-los? Destruí-los? Puni-los? Ou perdoá-los? Tote então respondeu: Senhor, Senhor, somos divinos. Não há necessidade de que eles nos adorem. Com eles ou sem eles, nós existiremos para sempre. Eles dependem mais de nós do que nós deles. Por que devemos nos preocupar com o que eles pensam sobre nós? Ra resmungou e falou: meu filho, você é muito sábio, mas não entende direito das coisas. Os homens têm que nos adorar, têm que nos agradecer por cada bênção que demos a eles durante todos esses anos. Tote retrucou: meu pai, não precisamos disso. Somos mais do que eles. Ra falou: você não sabe nada, Tote. Se não pode me ajudar, então cale-se. Tote olhou firmemente para o pai e disse o seguinte: meu pai, então faça o seguinte. Vá a Num e pergunte a ele o que tu deves fazer. Não pergunte a mim. Então Ra falou: não. Só falarei com meu pai em último caso. Chame todos os deuses aqui. Quero conversar com todos eles agora. Tote-Tom foi e chamou todos os deuses que existiam na época. Vieram Sekhmet, Bast, Sete, Osíris, Ísis, Horus Ancião, Tefnut, Shu, Geb, Nut e mais alguns ilustres convidados. Então Ra falou: todos vocês, meus filhos, netos e descendentes, eu quero que vocês saibam que os homens não respeitam mais nós. Hoje eu estava passando pelos céus e ouvi horrores que eles falaram de mim. O que vocês acham que eu devo fazer, meus filhos? O primeiro a falar foi Sete. Sete disse o seguinte: meu avô, isso só está acontecendo porque o Senhor deu a herança do seu trono terreno para Osíris. Osíris é um ótimo irmão, é um ótimo amigo, mas é um péssimo regente. Ele não pune o povo, ele não castiga o povo, ele faz do povo seus filhos. Isso está errado. O povo tem que ser aterrorizado, meu avô. Osíris, meio surpreso com as palavras do irmão, virou para o irmão e falou: meu irmão, não devemos tratar as pessoas mal. Muito pelo contrário, devemos ensiná-las a serem cada vez melhor. Somos divindades e eles são homens. Nós imortais, eles não. Porque eu deveria bater em alguém que eu consideraria um pouco mais fraco do que eu, ou até muitas vezes mais fraco do que eu? E aonde já se viu que punição faz alguém te respeitar?
O meu desejo como rei soberano das duas terras é que o povo me respeite. E se tiver que me amar, que ame pelos meus feitos. Sete retrucou. Tá vendo, meu avô? Olha a fraqueza do meu irmão. Com esse tipo de fraqueza, os homens jamais respeitarão nós novamente. Osíris só acenou com a mão falando, calme, meu irmão. Vamos resolver isso. Sete não gostou muito, já começou a mostrar a sua fúria, seus dentes. Deu um passo para frente, mas quando ele dá um passo para frente, ele sente uma mão encostar no seu ombro. Sete treme da cabeça aos pés. Aquela mão era extremamente pesada. Todo mundo sabia que qualquer deus tinha medo de quem tinha acabado de chegar. Neith, a senhora invencível, aquela que pode ser considerada a mãe do próprio Ra. Ela encosta a mão no ombro de Sete e diz, se acalme, Sete. Isso aqui não é lugar para a guerra. Ao lado dela estava a grande deusa Maat, que também fez um comentário. Sete, menino, não sejas impulsivo. Te acalme. Vamos ouvir Ra falar. Então Ra continuou a discursar, a falar de todos os problemas que a humanidade estava causando para ele. Num cantinho estava Thoth observando. Maat chega até ele. Afinal, nessa época eles eram marido e mulher. Maat pergunta a Thoth, você está sentindo um clima, meu marido? Thoth responde, sim. Acredito que em breve teremos sérios problemas nessa família. Vejo a cada dia os ciúmes de Sete crescer. E Osíris corre risco. O que devemos fazer, minha esposa? Maat respondeu, nada podemos fazer. Esse é o curso natural das coisas. Apenas observemos e fiquemos atentos, pois muito dessa história vai consumir a nossa família. Thoth abaixou a cabeça e concordou. Eu sei, minha divina esposa. Devemos, pois, nos preparar para o pior. Enquanto isso, Ra continuava falando. Então Neith falou. Ra, vá até Num e pergunte a ele o que deves fazer. Boa ideia, Neith, boa ideia. Thoth olhou com um certo olhar de espanto e falou, eu falei a mesma coisa e ele me obedeceu. Tá bom. Então Ra subiu até o mais profundo do universo. Lá ele saiu das águas de Num e começou a conversar com Num. Ó Num, meu pai, o que devo fazer com a humanidade? Que tanto lhes dei e agora me desprezam. A voz serena de Num disse, Ra, meu filho, foi pelas tuas lágrimas que a humanidade nasceu. É pelas suas lágrimas que ela existe. Então, meu filho, se realmente querem consertar eles, faça com que seus olhos punam a humanidade. Ra pensou, meus olhos? Baste Sekhmet? Num respondeu, basta uma delas. E a humanidade voltará a respeitá-lo. Ra então desceu, olhou para as duas filhas e falou, Sekhmet, minha filha. A leoa já se empolgou. Sim, meu senhor. Vá e destrua toda a humanidade. O conselho de deuses ficou horrorizado, mas ninguém naquele momento iria questionar Ra pela serenidade com que ele falou isso e a serenidade que Sekhmet recebeu a ordem. Sekhmet já se aprontou, pegou suas melhores armas e pulou sobre a terra. A partir daí a mortandade começou. A leoa, em toda a sua violência, cortava cabeças, destruía as moradias, fazia o vento soprar, fazia tempestade de areias,
fazer o mar ficar revolto. O poder de Sekhmet é gigantesco e ela usou todo o seu poder. Mas conforme ela foi atacando a humanidade, a sua fúria foi aumentando cada vez mais, cada vez mais. E de repente, sangue humano caiu em seus lábios. E ela se viciou em sangue. Então ela começou a atacar os seres humanos com a própria boca, destruindo-os um a um, devorando-os. Ra começa a ver aquilo e fica horrorizado. Pensativo, ele se pergunta: o que eu faço? Devo mandar Bast para segurar ela? Não, não posso mandar Bast. As duas têm a equivalência. Ninguém vai derrotar ninguém. Devo mandar quem? Vou mandar Sete. Sete, vem cá. Sim, senhor, meu avô. Vai lá e pare sua tia. Tá bom, meu avô, vou lá. Sete desceu correndo e começou a olhar toda a destruição causada por Sekhmet e se apaixonou pela destruição. Ele não quis parar Sekhmet. Algumas línguas dizem que ele se apaixonou pela própria tia, outras que ele se apaixonou por todo o caos e destruição que ele viu. Ele simplesmente sentou e ficou contemplando a obra macabra da sua tia e não atacou. Ra, furioso, falou: Sete, por que você fez isso? Quem eu devo mandar? Quem eu devo mandar? Eu não posso mandar Bast. Bast estava pronta. Ela tentaria parar a irmã. Já sei, vou ter que pedir ajuda para ele, disse Ra. Tote, o que eu faço, meu filho? Como vou resolver esse problema? Tote pensou e falou: Senhor, deixa comigo que eu vou resolver esse problema pro senhor. E assim foi. Tote desceu à terra, é um local mais distante que ele podia estar, Sekhmet, e que ainda não tinha sido atacado, e pediu para Bes cavar o maior buraco possível que ele pudesse. E Bes fez. Cavou um buraco gigantesco. Então Tote falou: encha esse buraco com terra bem vermelha, bem vermelha, bem vermelha. Bes fez isso. Tote então falou: traga cerveja, muita cerveja, o máximo que você puder de cerveja, e jogue em cima dessa terra e misture bem, para que fique uma massa bem molinha. E assim Bes fez. Jogava cerveja, misturava. O engraçado é que foi ficando muito parecido com o sangue a mistura que Tote havia proposto. Ra começou a olhar para baixo e falar: eu entendo o que meu filho quer fazer. Boa ideia. Ele deve ter captado isso de um pensamento que eu tive sobre as cheias do Nilo. Ra não poderia perder a chance de dizer que a ideia era dele. Quando tudo estava pronto, aquele lago que parecia um lago de sangue estava pronto, Tote falou: Bes, eu preciso de um último favor seu. Bes ficou assustado. Bes, eu preciso que você vá até onde Sekhmet está e atrai ela para cá. Bes falou: não vou fazer isso, não vou fazer. Eu sou muito pequeno, ela vai me pegar muito rápido, eu não vou fazer isso. Chame outro. Tote falou: poxa, Bes, eu confio tanto em você. Não vou fazer, disse Bes. Não vou, tchau. E desapareceu. Então Tote ficou pensando: se eu tentar trazer ela pra cá, logo ela vai me reconhecer. E se ela me reconhecer, ela vai me atacar. E eu não quero que ela me ataque. Quem eu poderia fazer com que fizesse isso sem ser prejudicado e que tivesse a velocidade que eu preciso? Mas teria que ser alguém que ela não reconhecesse. Então ele teve uma ideia. Vou esperar ela dormir e vou fazer um estratagema. Passou um dia e meio. Sekhmet estava satisfeita naquele dia de tanto estrago e foi dormir. Então Tote usou uma magia em si mesmo e se transformou em um pássaro Benu, mas com cabeça humana. Foi até próximo de Sekhmet e começou a gritar. Sekhmet acordou e só viu a cabeça de um homem. Louca,
transtornada, querendo destruir aquele ser que acabara de acordá-la, ela correu atrás dele. Correu. E o pássaro Benu correndo. Quando chegou muito próximo do lago, ele deu um pulo. Assim que ele cai do outro lado, Sekhmet vê aquele lago de sangue, se empolga e mergulha. Que ela mergulha, ela começa a tomar todo aquele líquido, achando que era sangue. Mas ela estava se embriagando em cerveja e bebendo cada vez mais cerveja. A sua gula por sangue era tão forte que ela bebeu o lago inteiro. Quando ela terminou de beber, ela caiu desmaiada. Então Ra desceu, pôs a mão sobre a cabeça de Sekhmet e a acalmou definitivamente. Dessa forma, a humanidade sobreviveu, mas por pouco. Ra prometeu que nunca mais faria uma coisa dessas. Sekhmet continua protegendo o divino soberano nos seus passeios. E assim aconteceu a grande ira de Sekhmet, um período de grande destruição, onde a grande deusa destruiu todos. Todos aqueles que desonraram Ra. E dizem as boas e más línguas que os que sobreviveram na Terra eram aqueles que nunca haviam ofendido o grande soberano solar. Esse mito, logicamente, eu dei uma romantizada nele para ficar mais palpável ou palatável para vocês. Mas o resumo é esse: Ra se enfurece com o desprezo da humanidade, manda Sekhmet destruir, depois ele faz o estratagema para capturar ela ou para desacordar ela, justamente usando a cerveja. Agora algumas notas sobre o mito. Participação especial de Neith. Neith é uma deusa extremamente importante para a história egípcia, principalmente para os períodos pré-dinásticos e primeiras dinastias. Hoje quase não se fala dela, mas em breve eu farei um vídeo especificamente sobre ela. Outra participação especial, Maat, que a gente já viu em outro vídeo, Num, o Oceano Primordial, Osíris, Ísis e Sete. Outro fator importante, Bast e Sekhmet são os olhos de Ra. O que significa ser os olhos de Ra? São as protetoras de Ra, ou seja, aquelas que protegem Ra em todas as suas viagens. São guerreiras. Bast não é uma versão doce de Sekhmet, e Sekhmet não é uma versão furiosa de Bast. São deusas distintas, adoradas em regiões diferentes do Egito. O culto a Bast, por exemplo, ele é mais antigo do que o culto a Sekhmet. Então, vamos parar de pensar que as duas são faces de uma deusa só, que não são. São deusas independentes, certo? Bast é uma deusa guerreira, não é uma deusa doce, não é uma deusa fofinha. Se ela fosse uma deusa fofinha, ela não seria a protetora do sol. Bast é uma deusa solar, assim como Sekhmet. A associação com a lua, que hoje é tão propagada aí por todos sobre Bast, ela só vai acontecer no período ptolomaico. Por quê? Porque Bast foi sincretizada com a deusa Ártemis. Nessa época, Bast era considerada irmã de Horus. Horus foi sincretizado com Apolo e Bast sincretizado com Ártemis. É daí que vem a ligação com a lua. Mas em quase toda a história egípcia em que Bast esteve presente, ela sempre foi uma deusa solar, assim como Sekhmet. Outra nota. Vamos começar em breve a batalha entre Horus e Sete. Por isso já dei uma pequena introdução para vocês nesse mito. Então, encerramos por aqui. Até breve. Pensem nisso.